Entre os evangélicos, 47% votariam em Bolsonaro. Essa é uma questão aqui que preocupa mais, de que eu sempre coloco nas minhas análises, né? Muitas vezes eu já coloquei várias análises que eu fiz em relação a essa questão da religião, principalmente dos evangélicos, né? Os evangélicos foi um dos grupos que mais ajudou o Bolsonaro a vencer as eleições de 2018, tá? No Brasil, as igrejas evangélicas, elas têm crescido muito, até porque tem sido investido milhões e milhões nessas igrejas, e você nota que essas igrejas elas estão espalhadas por todos os lugares, principalmente nas camadas mais pobres. E muitas pessoas que têm um grau de instrução muito baixo e que estão numa situação desesperadora, muitas vezes, de desemprego, de miséria, elas recorrem à religião como um conforto para elas e também como uma coisa para instruí-las na vida delas, né? A religião também ela está muito relacionada a uma questão cultural e tal, histórica do país, né? O povo brasileiro é muito religioso e também ela acontece isso também, esse fenômeno, né? Porque as pessoas elas têm medo também, né, de serem castigadas por Deus. Elas têm esse medo que é também colocado muito pela igreja, principalmente pelas igrejas evangélicas. Então as pessoas elas acabam entrando naquelas igrejas, acham que tem que entrar, tem que seguir aquilo, senão elas vão sofrer um castigo eterno. E isso é uma coisa assim que parece uma coisa de idade média, antiga, mas acontece muito hoje, né? Pessoas entrarem na igreja por conta do medo. Olha, muitas vezes você vê pessoas aí pregando, dizendo isso, você tem que seguir isso, senão você vai pro inferno e tal. Ou seja, você tá querendo convencer as pessoas através do medo, né? E através de uma esperança de que elas, ao seguirem aquilo, elas vão alcançar a eternidade, né? Uma vida plena na eternidade. Então isso faz que muitas pessoas sigam. E a partir do momento que elas seguem, elas acabam sendo totalmente dogmáticas, né? Totalmente submissas às interpretações que os pastores, os líderes religiosos dão para aquela questão. E a gente observou, né, muito claramente que os pastores, os maiores líderes religiosos das igrejas evangélicas do Brasil, todos eles apoiaram declaradamente Bolsonaro. Eles não simplesmente, vou votar no Bolsonaro. Eles fizeram uma campanha massiva em prol do Bolsonaro e espalharam também, como ele, diversas mentiras, né? Então é um grupo que talvez seja o grupo mais responsável pela vitória do Bolsonaro, além, claro, da elite. Porque assim, existe duas questões principais, né? Uma delas é a questão socioeconômica, que evidentemente a classe mais rica tende a votar no Bolsonaro, enquanto a classe mais pobre tende a votar contra o Bolsonaro. Porém, quando a gente tem que levar em conta o outro fator, que é o fator religião, né? Os evangélicos. Os evangélicos representam outro peso, porque é um grupo que majoritariamente está entre a camada mais pobre, porém é um grupo muito sensível às pautas morais. E é um grupo, como eu digo, dogmatizado, né? É um grupo que o que o pastor disser, eles cumprem, porque na visão deles, na interpretação deles, o pastor é um representante de Deus e tem o dom da verdade, tudo que ele fala é verdade e é inquestionável, né? Então, a partir disso, né? É por isso que foi investido tanto em igreja. Não se iludam, né? E você vê que os maiores líderes religiosos do Brasil são bilionários, né? São milionários ou bilionários. O dono da Record, por exemplo, né? E de outras igrejas aí, Igreja Mundial, não sei o que, Valdomiro Santiago, né? Também muito famoso. E pastor Sila Malafaia, né? Então assim, eles estão embutidos tanto na política diretamente, né, partidária, agindo ali dentro do Congresso, com a bancada evangélica, né, que é uma bancada já muito grande e que vem cada vez ganhando mais espaço. E também eles vão
eles têm veículos de comunicação, né, na televisão principalmente, que estão ali 24 horas, né, alguns, né, 24 horas rodando sobre questões evangélicas, né, questões religiosas, e outros que embutem essa questão em toda a sua programação, ainda que sejam programações que tenham outras questões também. A gente pega o exemplo da Record, por exemplo. A Record, há muitos anos, há alguns anos atrás, ela, apesar de sempre, ela, há muito tempo já, ela, muitas décadas, né, ela ser desse pastor, né, ela tinha uma programação variada, não tinha tanto essa questão religiosa. Mas você vê que como ela foi embutindo as questões religiosas dentro da sua programação de telejornais, as novelas agora todas da Record são, todas ou quase todas, são de temática religiosa, né? E tem vários programas voltados para a questão religiosa. E eles claramente fazem uma campanha pró-Bolsonaro, né? Se posicionam em favor do Bolsonaro. Assim como outras emissoras, como o SBT, que apesar de não ser evangélico, aí já entra os interesses econômicos. Então, existem essas duas questões, né, que a gente deve considerar. Então, o grupo evangélico é um grupo preocupante. Por quê? Porque é um grupo que atinge essa classe mais pobre, que é a maioria do país, né, a maior parte do país é pobre, é mais pobre. Então, teoricamente, votaria contra o Bolsonaro. Porém, como esses evangélicos, eles praticamente ignoram, vamos dizer assim, eles ignoram essa questão. Todas essas questões socioeconômicas, eles não estão nem aí. Estão morrendo lá de fome, estão na miséria, mas o que eles pensam é numa pós-vida. E eles acreditam que o que o pastor fala é verdade. Então não importa se o Bolsonaro prejudica completamente a vida dessa pessoa. Ela continua votando nele, né? São dogmáticos, né? É por isso que o dogmatismo é uma coisa que eu falo bastante contra, que a gente tem que ter um pensamento crítico, que é uma coisa que o Bolsonaro também ataca bastante, né? O pensamento crítico, a ciência, a filosofia, não à toa, porque justamente ela combate esse tipo de dogmatismo, principalmente esse dogmatismo religioso aí doentio que a gente vê em grande parte desses evangélicos. Então é isso, gente. Esse vídeo está aqui para explicar por que o Bolsonaro ainda tem aí ainda uma margem muito grande de eleitores, apesar de já ser muito menor, porque praticamente a classe mais pobre quase toda já é contra o Bolsonaro. Praticamente quem é pobre e é a favor de Bolsonaro é porque provavelmente é um evangélico.